Hellmann's believes they can turn any mayo hater into a lover. So, if you know someone who thinks mayo equals bland, show their taste buds the truth and challenge them to try Hellmann's flavored mayo. With irresistible flavors like Hellmann's spicy mayo, garlic aioli, chipotle, and Italian herb, they'll be eating their words. Challenge haters to try Hellmann's flavored mayo and get them to eat their words. Learn more at hellmanns.com/eatyourwords. Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Ninguém aguenta mais ficar em casa, ninguém aguenta mais não saber para quando comprar passagem, para quando pedir férias pro chefe, e principalmente ninguém aguenta mais não transar no ano em que o brega funk e a pisadinha desencadearam gatilhos nas nossas regiões pélvicas. Para te ajudar, ouvinte, a ter uma previsão ou não de como vai ser o novo normal, com imunização ou não, o Hoje Tem de hoje vai falar sobre, sim, aquilo que você aguardou mais do que Papai Noel, mais do que o Messias, mas não importa a religião. Mais do que qualquer coisa em 2020, você aguardou por isso, ou por issos. Quem vai contar são 3 expoentes da área da saúde, da ciência, da pesquisa. E de nada, de novo, mais uma vez, estamos aqui, o quê? Fazendo tudo, entregando tudo para você, né? Venham para cá, por favor, gente. Pelo amor de Deus, estou muito honrada de tê-los aqui. Diz pra galera, mas diz com cuidado, passa um alquinho, pede pra galera relaxar, amarra aquela borrachinha e introduz com cuidado no pessoal. O que é que tem pra hoje? Meu nome é Rômulo Neres, e hoje tem, nas palavras do sábio craque Neto, se o pessoal da enfermagem ainda é mole, eu bebo a vacina quando ela sair. Meu nome é Melanie, eu sou neurocientista, já participei aqui do Hoje Tem, a Leila já tá cansada aqui de me receber, mas hoje tem Mel de novo falando sobre vacina pra vocês. Muitas novidades importantes sobre vacina. Eu não tenho um humor tão legal como o Rômulo, mas eu prometo que eu vou soltar umas tirinhas engraçadas durante. Bom momento, galera. Aqui é Rogério Miranda e hoje tem Zé Gotinha com gotinhas nas calças. Aguardem. Meu Deus! Muito bom. Eu sou a Leila Germando e hoje tem vacina e outras picadinhas. É a primeira vez que você tá doando? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi a firma que mandou, né? E tem que vir, né? Aí eu é que tem uma... Acho que é mulher, não, sogra, de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que tá internado no hospital e tá precisando de doação. E nós, como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade e aproveitar, né? O feriado tá vazio. E é só isso. Vale a pena? Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa Senhora. É isso mesmo, meu ilustre ouvinte vileiro. Hoje a gente vai dar um tempo na baixaria ou não. Eu amo que eu tô falando ou não, porque eu prevejo coisas e eu nunca as obedeço. A gente vai trazer conhecimento e ciência pra sua semana. Uou! Temos um trovão, foi um trovão isso aqui. Temos aqui uma neurocientista que está atuando na linha de frente de pesquisa e divulgação da Covid-19 no país Brasil, dona Melanie. Temos aí também o virologista fit, infectologista fit, Nicki Minaj, né? Todo fit tem que ter uma Nicki Minaj. Rômulo Neres, estudioso, um extenso line-up, vocês já viram aqui, de doenças. Ele trouxe nesse festival que já passou pela Pátria Brasil. Temos também um convidado que ele foi o mais trabalhoso para trazer em toda a história desse podcast. Ele mesmo, que tem um nome, como vocês viram, que Rogério tem um nome, mas ele tem uma persona, que é o Zé Gotinha. Então, aqui no Hoje Tem, o Zé Gotinha vem num combo. Eu descobri que é um Zé Gotinha maçom, né? Então, eu queria agradecer à maçonaria por essa parceria com o nosso programa, né, Rogério? Os caras realmente fazem tudo, eles estão em todos os lugares e são uma franquia incrível. Tudo bem, gente? Eu errei, eu acertei os currículos de vocês. Vocês, por favor, me corrijam se quiserem, tá? E incrementem. Porque eu sei que o Rogério, além de Zé Gotinha, ele também é profissional da saúde. Eu sou enfermeiro, sou diretor de um centro municipal de saúde e faço doutorado no momento aí em enfermagem. Viu, gente? Para ser Zé Gotinha, você precisa ter doutorado. Primeiro, eu queria perguntar, assuntando,
O que o povo do outro lado da caixinha de som tá doido pra assuntar, né? Como que os senhores passaram a quarentena? E aí eu quero saber, todos imunes? Bom, eu passei bastante no home office, né? Eu tenho bastante dado para escrever artigo, essas coisas, então eu pude me organizar para ficar no home office trabalhando que nem uma condenada, 5 vezes mais que eu trabalhava no presencial, mas tudo bem. E olha, até agora tá dando tudo certo no sentido de que tô conseguindo, com os cuidados que eu tô mantendo, não ter maiores suspeitas, assim. Então, acho que de alguma forma tô fazendo as coisas certinhas, né? Espero seguir nessa onda aí também. Tu chegou a fazer exame, Mel? Não cheguei, não cheguei a ter uma suspeita, assim, pra ir fazer. Eu, basicamente, comecei a pandemia, tava na Califórnia, né? Tipo, tive que voltar pra cá no meio, lá por volta de maio, assim, quando eu cheguei no Brasil. E, como tava trabalhando aqui no Fundão com um monte de projeto, incluindo projeto com o coronavírus, eu não parei de trabalhar. Então, eu continuei vindo, saindo de casa e vindo quase todo dia pro laboratório. E continuo assim, sei lá, uns 5 meses já. Mas tenho me testado, com frequência ainda não tive Covid, não fui infectado, não tenho anticorpos e meus PCR sempre deram negativo. Na verdade, lá em casa, todo mundo assim, à exceção do meu pai, que posteriormente a gente descobriu que tinha anticorpo. A gente não sabe como ele foi infectado. Isso é muito engraçado, que eu perguntei assim, meu pai, tu sentiu algum sintoma? Ele lá por maio, teve uma semana que eu tava meio triste e a comida da tua mãe tava sem sal. E esse é o parâmetro que a gente tem de quando meu pai provavelmente teve coronavírus. Ele ficou triste e achou a comida sem sal. Mas... Voltou. Na verdade, mas voltou o paladar? Ela falou que achou a comida dela sem sal e tava botando mais sal escondido pra ela não brigar. E era isso. O maior inimigo do coronavírus é a hipertensão. Depois a gente fala disso. Sim. Eu sou hipertenso, eu tenho essa marquinha aí, né, esse alvo na minha testa, se eu for infectado, é difícil. Mas, no geral, estou me cuidando, a gente tem mantido, né, as medidas de proteção, não tenho saído, tenho mantido a quarentena, ainda não vi um monte de amigos que eu não vejo desde que eu viajei ano passado, então, muito difícil ser especialista num país que é... This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. This episode is brought to you by JCPenney. Yes, JCPenney. And if you've been there recently, you know it's the place to go for jaw-dropping looks at brag-worthy prices. They've got something special for every style and budget, not to mention rewards and deals that make finding those hidden gems even sweeter. If you already shop JCPenney, you're already in on the secret. But if not, it's time to ask. Wait, am I sleeping on JCPenney? Shop JCPenney.com. Yes, JCPenney. Governar pelo Bolsonaro. Mas é um papo outro dia. Eu saio todos os dias eu tô na rua, mas não é pra balada, não é pra barzinho, é pra ir trabalhar mesmo. Eu trabalho no posto de saúde, eu dirijo lá a unidade, tem que estar lá porque funciona normal, né? A gente tem que atender a população. Uhum. Tive sintoma 2 vezes, uma logo no iniciozinho, meu filho estava morando aqui comigo, que ele estava trabalhando aqui perto, e aí pegou, fiquei desesperado achando que ia morrer, porque eu também sou hipertenso, obeso, mas não foi nada. E agora há pouco tempo tive de novo, mas também testei negativo, e vamos vivendo aí um dia de cada vez. Tu não teve, tu teve os sintomas, mas não era. Porque é um sintoma de gripe, né? Então as pessoas continuam tendo gripe, continuam ficando resfriadas, alergia respiratória e por aí vai. Cara, além da ansiedade, eu fiquei bitolada nesse negócio do paladar e do olfato. E aí, o que acontece? Eu já sou ansiosa de verdade, diagnosticada com TAG, né? E aí eu malho pra suprir isso. Como não podia, pelo menos no começo, malhar, eu comia pra caramba de ansiosa. Ainda tem um fator do paladar, eu ficava comendo as coisas pra sentir o gosto pra ver se eu tava. Nossa, eu fiz muito isso caseiro. Também. É o teste caseiro do Covid. Com certeza. Eu faço quando tive sintomas, eu fiz sempre isso. Pegava o pó de café, abria, se não sentir cheiro de café, meu Deus, é o sinal mais claro possível. A Mel é muito elegante, né? Eu tacava a colherada no pote de doce de leite. Porque, sei lá, a vida é uma só.
Comecinho do ano eu trouxe o Rômulo aqui e a gente bateu um papo até que leve sobre a fase mais difícil de 2020, que foram os 2 primeiros trimestres. As mortes, né, as projeções da pandemia. Então, falemos de boas notícias dentro desse contexto. O fato de a gente ter avançado nos estudos, né, vacina, a gente tem motivo para celebrar, gente, ainda esse final de ano? Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Com certeza, Leila. A gente tem várias vacinas chegando ali, então, na conclusão da fase 3. A gente já tem dados de eficácia mostrando que é possível a gente chegar lá dentro da Covid-19. A gente já tem, então, reunião para a primeira semana de dezembro do FDA para avaliar os dados da Pfizer, que foi a primeira que anunciou sua eficácia. A Moderna, que está pedindo hoje uma aprovação emergencial para o FDA, que também vai entrar na sequência na reunião. Então, a gente ainda tem mais pelo menos 10 outros candidatos em andamento. Desculpa te interromper, o público do Hoje Tem, ele é burro. O que é essa sigla mesmo? Do o que é o basquete, a NBA? Desculpa, gente. O FDA, ele é um órgão regulador internacional que a sigla significa Food and Drug Administration. Então, eles regulam várias instâncias. Eles regulam desde novas vacinas promissoras até novos medicamentos, novos componentes para tudo aquilo que então sai dessa parte experimental e vai entrar ali para a população consumir ou para a população usar. Tudo isso tem que passar por essas agências reguladoras e uma central, nesse caso, é o FDA, né? Que é o Food and Drug Administration. Assim, guardadas as devidas proporções, né? Guardadas muitas devidas proporções, a FDA dos Estados Unidos é mais ou menos o que a Anvisa é pra gente, por assim. Ah! Exatamente. Então, é super relevante, assim, a gente ter a aprovação desse órgão internacional, porque eles também participam de várias reuniões para regular, inclusive, como funciona esse acompanhamento, né? A Anvisa também segue diretrizes internacionais que esses órgãos estão envolvidos na criação e como executar esses ensaios, essas investigações, né? Por isso que sempre que vem uma aprovação do FDA, assim, provavelmente os outros órgãos mais regionais tendem também a aprovar, né? Já tem esse respaldo bom internacional. Ai, meu Deus! Mas não pode ainda relaxar. Exatamente. Tá, gente? Estão estudando ainda. Não, e mesmo mas até vem cá, desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer que mesmo quando a vacina chegar, assim, a pessoa se vacinar, leva ainda um tempo para o sistema imunológico fazer a resposta, sabe? Não é algo que tomou a vacina e instantaneamente já está imunizado. Então, realmente, sabe, a gente não pode relaxar nem nesse momento em que a gente está com o bracinho ali recebendo o imunizante, quanto mais antes, né? Ainda mais que a gente está no momento onde a gente está tendo um avanço triacelerado de casos, o que é muito problemático, ainda mais considerando as festas do fim de ano agora, né? Nossa, sim. A galera tá vendendo pacote a rodo, pacote de viagens. O povo reinventa toda forma de cagada, o brasileiro reinventa. Se ele não pode viajar pro exterior, ele está inventando os pacotes pro Nordeste. Que o Nordeste já estava todo bonitinho, agora depois começou a avacalhação dos feriados, o Ceará já tá todo doente de novo. Ontem eu vi os dados, 300 e tanto % de aumento de casos. Ai, ai. Mas bem, são várias vacinas, né? Assim, tipo, vocês têm noção de quantas? As que eu ouvi falar tem a Sputnik, que eu amei. Tem a Coronavac, que estão chamando de vacina, e que eu amei, tá? Pelo povo da direita brasileira, eu gostei do nome e eu vou adotar. Eu acho vacina legal. E vai ser o nome do episódio. Tem que mais? Tem a de Oxford. E aí, algumas, gente, porque tem o rateio dos países, né? Os países ficam rateando pesquisa. Menos o Brasil. O Brasil não achou legal, só de Oxford. Sei lá. Que a gente acha que o eurocentrismo é legal. E aí, esse rateio, como que ele é? Ele dá direito a... Só os países que participaram do financiamento tem direito? O resto do mundo que se foda? Como é que é isso? Então, na verdade, a gente tem, assim, várias etapas, vários aspectos diferentes da pesquisa de vacina, né? Atualmente, na verdade, a gente tem mais de uma centena de vacinas sendo pesquisadas, né, contra o SARS-CoV-2. A gente tem algumas poucas que são as mais promissoras que já estão
estão em fase 3, que são as que a gente ouve mais na mídia, né, essas que você citou. Mas o que a gente tem visto é que assim que essas iniciativas vacinais começaram a rolar, né, muitos dos institutos de pesquisa e das empresas, eles começaram a buscar parcerias para testes. Por que eles precisam dessas parcerias para testes? Porque para a gente demonstrar a eficácia da vacina, você precisa testar ela numa população, num grupo amostral que seja significativo. Ou seja, você precisa testar em gente suficiente para poder dizer que a sua vacina funciona. E aí, basicamente, quais eram os países que a gente poderia testar a vacina há, 3, 4 meses atrás e que estavam borbulhando de casa e com o pessoal meio desnorteado, sem nem entender muito o que estava acontecendo, tirando uma outra pessoa que estava se esforçando ali, acompanhando, confiando os dados, tipo a Melanie, né, o pessoal da rede Covid. O que a gente fazia? O que esses grupos faziam? Eles propunham colaborações para o Brasil, porque o Brasil estava cheio de casos para poder testar aqui, já que o vírus estava circulando muito. Mas existe uma diferença entre testar e adquirir o direito de distribuir. A gente tem, por exemplo, a Sinovac, que é a empresa chinesa que está desenvolvendo a Coronavac e com a qual o governo do estado de São Paulo assumiu, né, uma parceria para importação para a compra dessas vacinas. Além disso, eles estão testando a vacina no Butantan também. O Butantan está coordenando as pesquisas no Brasil. A gente tem o Ministério da Saúde, que estava propondo, né, o acordo da AstraZeneca. E aí essas iniciativas de vacina, elas podem acontecer tanto com os países dando aporte financeiro, investindo, a gente quer botar dinheiro aí, se rolar, a gente ganha o direito de comprar ou de produzir, a maioria de comprar, ou a gente espera para ver o que pode rolar. Tipo, a gente resolveu não tomar muita dianteira quando a Pfizer anunciou os testes da vacina. E conforme a Pfizer foi avançando, o Brasil manifestou interesse de compra, mas a Pfizer anunciou que o primeiro lote da vacina já estava praticamente esgotado e provavelmente o Brasil não ia conseguir adquirir o primeiro lote. Porque não quiseram ajudar no começo. Exatamente. O governo não manifestou interesse em comprar. Calma, Letra. Desculpa, então, gente. Eu me empolgo. Mas essas são algumas das maneiras, assim. A gente vai depender muito de, provavelmente, múltiplas vacinas para poder imunizar a população. Porque é muito difícil a gente conseguir uma única companhia que venda 230 milhões de doses de uma vacina testada e aprovada só para o Brasil. Assim. Não só 230, né? Mas assumindo que a gente tem que tomar 2 doses, talvez. E esse lance da Pfizer, que é importante ressaltar também, é que teve esse momento que a gente não aproveitou, que a gente deixou passar literalmente, mas a própria Pfizer está fazendo acordos diretamente com o Estado, né? Isso é bem importante. E a gente também pode obter essas doses pela COVAX também, que o Brasil faz parte. Então, antes da gente todo mundo surtar, achando que o cavalo encilhado passou e não vai passar mais, os estados têm autonomia para fazer essas negociações também, e a gente pode conseguir, tanto que a própria Pfizer já anunciou que poderia fornecer, acho que 1 milhão de doses, 1,3, alguma coisa assim, para o primeiro trimestre do ano que vem aqui para o Brasil, né? Por isso que existe tanta pressão por parte da comunidade acadêmica para a gente criar de uma vez um plano de vacinação, né? Quem vai se vacinar primeiro? Isso é um problema bizarro. Era isso que seria a próxima pergunta. Exato. Eu já tô feliz. Obrigada, já acalmou meu coração. Alô, você, povo do Nordeste, já pode ficar tranquilo. O povo do consórcio Nordeste aí, teu governador pode negociar isso aí, não é? Quer dizer, pode ir atrás, não sei, vai ter uma briga, vai ter uma grande briga. Mas nem tudo está perdido. Eu acho que vai ter negociações, né? Aí, como tem essa possibilidade dos estados poderem fazer essas tratativas direto com a desenvolvedora, aí tem que cobrar realmente das nossas autoridades para que elas façam isso, né? Ai, graças a que inveja do Maranhão. Com certeza eles vão conseguir. Droga. Bom, mentira, tô feliz, viu, maranhenses? Parabéns. Flávio Dino, um abraço. Chame o primo, chame a prima. Chame seu irmão, bem claro, a sua irmã. Chame sua melhor amiga. O amigo mais querido vem também. Junto com o Zé Gotinha, tudo é diversão. Vá e leve a caderneta ao posto de vacinação. Eu ia perguntar, Mel, justamente, e agora com conhecimento de causa do senhor Menino Rogério, como diretor de unidade hospitalar e como Zé Gotinha, sobre planos de vacinação. Eu tava pensando esses dias, cara, vai ser uma operação de guerra. Como que vai ser vacinado? Porque, assim, esses dias não, vai. Ontem eu fui votar no segundo turno. E aí eu
fiquei pensando, pô, tá suave votar, pelo menos na minha zona eleitoral, foi suave, foi uma operação com pandemia até que muito organizada, muito boa. Mas eu tava pensando sobre a vacina, não vai ser assim, né? Nem todas também as unidades, eu recebi vídeos de amigos do Rio de Janeiro em que as zonas eleitorais estavam muito lotadas e tal. Como que é isso, gente? Vocês ficam temerosos, assim? Rogério, é muito complexo organizar a vacinação? Ou é uma coisa que é por unidades de saúde ou é uma coisa geralzona? A gente tem o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito conceituado e que dá conta aí da imunização no país há muitos anos, ganhando prêmios, mundo afora. Não é uma grande dificuldade, mas as pessoas precisam sentar para discutir o que vai fazer, que era o que a Melanie estava falando, né? Que isso é necessário fazer esse plano. Primeiro tem que discutir quem é que vai tomar a vacina primeiro. Vai ser profissional de saúde, porque está na linha de frente, vai ser idoso, porque é mais suscetível, né? Está com o sistema imunológico um pouquinho mais afetado. Quem é que vai começar? Então, essas coisas precisam ser discutidas. Depois que isso estiver acertadinho, acertar as unidades de atenção primária, né, os postos de saúde para fazerem essa vacinação, dependendo do município, é um pouco mais tranquilo. O município do Rio de Janeiro é um município que tem uma rede que dá conta, que é capaz de dar conta disso. Mas podem ter municípios menores que vão ter mais dificuldade. Mas a gente precisa de tempo para planejar, para ver se a gente precisa contratar mais recursos humanos, pode ser que não tenha profissional suficiente, né, para ver se o espaço físico está adequado. A gente tem, Brasil afora, unidades que são muito pequenininhas. E aí você vai dizer, abriu a vacinação, vai ser igual aqui no Rio, que tá quase 40 graus, se você chegar com um carrinho e dizer, estamos dando sorvete. Vai lotar. Né? Então, tem que dar essa pensada antes. Planejar é fundamental. Né? E para isso, as autoridades municipais têm que pensar para seu próprio município. Ai, que saco. Não tem como fazer sem eles? Deve ser assim, assim que a comunidade científica pensa, né? Deve ser desse jeito. Ai, que saco. Tem que convidar. Ah, tá bom. Bom, espero que as nossas autoridades obscurantistas façam alguma coisa. Vai ser muito legal da parte de vocês. Rogério, ainda falar contigo, tá? Queria saber uma curiosidade, saindo um pouco do tema, tá, gente? Perdão. De onde é que veio... Tu sabe a história do Zé Gotinha? Eu tenho essa curiosidade dentro de mim, porque quando eu nasci, ele já existia. Já tava no papel timbrado do meu cartão de vacinação. Ele tinha um carimbo e ele tinha uma pessoa dentro, na minha unidade de saúde. Eu queria saber se tem história ele, não? Se foi uma coisa assim, pau, nós do Ministério da Saúde resolvemos que teremos um mascote. Acabou, porra! É isso, eu queria saber a procedência de quem assusta nossas crianças com tanto carinho. Cara, uma parada que eu sempre quis saber também, porque em algum momento da minha adolescência eu recebi uma fake news de que isso tinha a ver com o Ku Klux Klan. De verdade. Meu Deus. Assim, eu não acreditei, obviamente, mas assim, eu realmente fiquei assim, cara, tem umas imagens assim, muito no interior, umas fantasias improvisadas, que realmente dá uma lembrada assim, e isso é meio assustador, você imaginar que estão recebendo as crianças. Mas eu realmente não sei qual é a origem não. Não precisa ir pro interior, não. Aqui no Rio tem um monte de gente que usa, que eu chego aí, eu falo, ih, meu Deus, vão queimar a cruz aqui ou vão dar vacina? Não sei. Mas o Zé Gotinha, ele foi criado em 1986. Teve um artista plástico, Darlan Rosa, que fez para a campanha de vacinação contra a polio para o Ministério da Saúde. E aí queria fazer com que as campanhas fossem mais atraentes para as crianças, né? Porque a gente sabe que tomar vacina, a primeira coisa que vem na cabeça é tomar uma agulhada. E aí todo mundo fica com medo. E aí teve um concurso promovido aí pelo Ministério e teve alunos de tudo quanto é parte do Brasil. Começou a divulgação da imagem que o Darlan fez. E assim temos o Zé Gotinha até hoje. Eu queria dizer que eu falei que é legal saber a procedência de quem assusta nossas crianças, mas eu nunca tive medo do Zé Gotinha, até porque justamente ele era gotinha. E era mais suave chegar, tomar aquela gota de chuva na língua e voltar para casa. E é triste quando você fica uma criança grande, você perde acesso a esse benefício do governo. Eu não tenho... Por quê? Por que a criança grande e o adulto não tem acesso a esse benefício do governo? Por que os outros têm e o adulto não pode pingar a gotinha de chuva? Aí é culpa dos pesquisadores aí, ó. Fala, gente. Fala, Melanie. Cadê a sua voz? E agora fala, Miriam. Cadê a tua voz?
Então, é porque normalmente, né, cada vacina tem seu esquema, né, seu regime de dose e tal. Então a polio, normalmente, ela vem com força, assim, em campanha de vacinação quando a gente tá tendo surto, né, porque se tu consegue, por exemplo, fazer a tua vacinação e ao todo ano tu conseguir manter coberturas vacinais, tu não tem esses surtos para precisar, então, fazer uma nova campanha de vacinação nesse caso, né. Com essa força, assim, por exemplo, do Zé Gotinha e tal. Então tem esses regimes, né? E com certeza essa orientação da gotinha é justamente para criança que tem medo, que não quer ir lá se vacinar, né? Por causa da agulha e tal, né? A gente conta com a colaboração dos adultos em fornecer o seu braço com uma picadinha que não vai doer tanto, né? Mas eu acho que é muito em virtude disso, assim, do tipo de regime. A gente sabe que essas vacinas orais, né? Elas, dependendo do agente infeccioso, não geram uma eficácia tão alta. Então, depende também do tipo de agente que a gente está lidando, né? Alguns agentes infecciosos é importante, né? Tu pensar muito bem, assim, na tua via de administração, porque isso influencia diretamente os teus resultados depois, né? Ai, meu Deus, tá. Então, eu vou confiar, né? Só resta confiar, né? No profissional. A da polio, ela é trabalhada na parte intestinal, né, da criança. Exato. E quando a gente tem campanha grande, é importante que ela vá para o ambiente, para que tenha disputa do vírus selvagem, que é esse que está aí no ambiente, né, com o vírus da vacina. E com essa disputa a gente vai ter mais vírus vacinal no ambiente do que o selvagem. Então tem um motivo, né, quando a gente faz a grande campanha contra a polio. Ai, vocês querem aglomeração. No momento, não. No momento não. No momento, não. Não consegue, né? Aquela apresentadora que não entendeu nada. Mas não é assim? Mas como assim, então? Calma, então eu não entendi, calma. Como que é pra botar os bichos pra brigar, gente? Não, então, a ideia basicamente é a seguinte: você tem o vírus que te causa doença, que se multiplica no seu intestino, no seu sistema digestivo, e que causa o quadro da doença. Como é que a gente faz para prevenir essa doença, para diminuir o impacto dela no nosso organismo? A gente ensina nosso organismo sobre ela para que ele aprenda a lutar antes dele ser exposto, quando a gente ficar doente. Uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é exatamente, por exemplo, no caso da polio, que nem o Rogério Mel estava falando, a vacina oral, a gente coloca para dentro do nosso organismo um vírus que é muito mais fraco do que o vírus que está circulando, mas que ainda tem a capacidade de se multiplicar, mas não causar doença na gente. Com isso ele multiplica. Ah, é um uso capião. É um uso capião do corpo. Uso capião, mas esse tipo de vacina é uma vacina de vírus atenuado, desculpa, e a gente não tem muito mais vacina de vírus atenuado na nossa existência, não. Tá, o tempo passou, então, gente. Agora só agulhadas. Que triste. Qual foi 2020, tá? Voltando para 2020. Saímos de 1986, quando o Zé Gotinha nasceu. 2020. Notícias ruins, hein, ouvinte? Gatilho. Mentira, tô brincando. Se eu falar gatilho, vocês diminuem a minha taxa de retenção. Qual foi a descoberta mais tchananã que vocês tiveram, que desgraçou, explodiu a cabeça de vocês sobre o coronavírus e a imunização da população esse ano? Ai, peraí que eu tô pensando. Teve várias que me deram uma pira que eu preciso pensar. Enquanto vocês pensam, eu vou falar o que me desgraçou, tá? Porque pra mim foi muito louco esse lance do paladar, tá? E esse lance da confusão mental. Quando falava em confusão mental, eu achava que era só a galera meio atordoada, sabe? Assim, eu achava que era vertigem, confusão mental. Aí eu gravei com a Rosana Herman e ela me falou que teve Covid no comecinho do ano, lá no hype, tipo fevereiro, porque ela veio da China, sei lá, de algum lugar assim. E ela disse que teve confusão mental e continua tendo, né? Assim, continua tendo... Mentira, agora não tem mais. Mas, tipo, naquela época, no começo do ano, o lance é você esquecer por algumas frações de segundos o que você tá fazendo. É tipo isso, assim. É tipo, você tá aqui conversando, aí de repente a gente fica... Não, peraí, nada, aquela lombra, só que ele... você fica assim, não, peraí, quem é você? O que estou gravando? O que estou falando? Aí volta. É isso? Oi? É que depende, varia. Essas manifestações neurológicas, elas às vezes têm uma característica mais geral, mas a forma como elas acontecem podem ser particulares, né? Eu já vi pessoas terem esses lapsos de memória,
Já ouvi relatos do pessoal dizer que não consegue manter uma linha de raciocínio por muito tempo. Eu ouvi isso também. Depende muito do que a pessoa passou, né? Depende muito de como foi o desenvolvimento da infecção nela, quão acometido foi o sistema nervoso, né? Então tem toda essa dinâmica que tu tem que considerar nesse caso. Isso é uma coisa que eu queria até advertir os jovens, porque assim, a gente sempre acha que o Covid tem a ver com respiração, né? E óbvio, é por onde morremos nessa doença. Mas, quando a gente fala dessa sequela neurológica, eu fico muito apreensiva porque é uma sequela, né? Já começa a entrar na subsistência das pessoas. Você não conseguir formular ou manter uma linha de raciocínio por muito tempo, isso é muito grave. Sim, isso é uma coisa complicada porque você começa a ver prejuízos que não são só os que já são graves, né? Que é a incapacitação do indivíduo que tem complicação, mas quando você começa a ter consequência que pode estender, que pode durar mais tempo, isso onera ainda mais o sistema de saúde, onera ainda mais, né, tipo, a economia, a força de trabalho, porque imagina você ter um cara que está recuperado, no sentido de não ter mais vírus, não está mais transmitindo, mas a capacidade cognitiva dele, a função dele está afetada de alguma maneira por causa da infecção, a produtividade tende a cair, então tem um monte de consequências que a gente precisa discutir e contemplar nos nossos planos de intervenção, de manejo e de acompanhamento, né, pelas nossas instituições de saúde. Presta atenção. Presta atenção, ouvinte. Tu acha que eu fui assintomático, sei lá, ou teve isso e aquilo, mas e aí? Tu volta pro trabalho burro? Ou sei lá, volta pro trabalho lento. Falando nisso que vocês estão comentando, que o Rômulo comentou também, tem a Covid longa, né? Que são as sequelas da Covid que duram por tempo indeterminado. E a gente não tá falando só de sequelas a nível de confusão mental, a gente está falando de sequelas graves, que pode ser desde algum problema vascular que a pessoa pode ter em algum tecido, pode ser até a própria fibrose no pulmão, que muitas pessoas estão vendo, estão sentindo, que diminui muito a capacidade pulmonar dela e que tem que fazer fisioterapia voltada para ventilação, para tentar contornar isso. Então, quando, por exemplo, ali na região norte houve uma queda um pouco assim da ocupação das UTIs, começou a não piorar mais a situação, né, ali pelo meio do ano, quando estava chegando aqui no sul, que eu lembro bem que foi mais ou menos nesse período, eles tiveram 30% das internações, se eu não me engano, de pacientes com sequelas de Covid. Não era pessoas com Covid, não. Era pessoas que estavam com sequelas de Covid e estavam precisando de assistência hospitalar para tratar essas sequelas. E aí muita gente diz, Mel, mas então essa sequela só dá em quem teve Covid grave? Não. Teve gente que não foi para o hospital, não precisou ir durante a primeira infecção, mas por causa das sequelas teve que ser hospitalizado. E aí, sabe? Muita gente fala, porque se eu pegar Covid não vai dar nada, pode não dar nada na infecção, mas corre o risco de ter uma sequela aí que pode te comprometer bastante por um tempo que a gente ainda não sabe determinar, né? Então tem que tomar muito cuidado. E é importante frisar que independe da idade. Eu já vi casos de gente que teve acidente vascular cerebral, o famoso derrame, novo, com menos de 30 anos, como sequela de Covid. E aí tá com um monte de sequela motora, né, por conta do AVC. E super novo. Então, assim, as pessoas costumam pensar que só idoso que vai ter sequela, que só idoso que vai ser grave. E aí falar, porque eu sou jovem, porque eu tenho histórico de atleta, eu posso sair pra balada e pro barzinho. Não é assim, a história é grave. Pode ser grave para todo mundo. Ai, meu Deus. Flexibilizou, porque, né, mas, enfim, veja todo o seu contexto de vida, tá, gente? Vai ter gente tem gente que vive só, tem gente que vive com idoso, tem gente que é só, mas é grupo de risco, tem gente que, né, enfim, analisa o contexto pra ver, mas não deixa de usar máscara cobrindo a cara, pelo amor de Deus. Ontem, gente, eu fiz no Twitter a thread do Máscaras Escrotas Awards, eu recomendo, quem quiser se distrair, vai lá. A última tendência, outono e inverno, é piorar, pelo jeito. Salve, salve, meu querido ouvinte! Estou aqui nas profundezas do Twitter para resgatar o post Máscaras Escrotas Awards, que foi por voto popular.
Eu trouxe aqui alguns dos modelitos mais bizarros e inúteis de 2020 e nós consideramos aqui a falta de funcionalidade e segurança contra o coronavírus, a falta de senso estético, a falta de praticidade no uso e, claro, a falta de noção no conjunto da obra. Começandinho com a máscara conversível do prefeito eleito de Vitória, para o corona pegar aquele ventinho no passeio da praia. Então é uma máscara de acrílico que cobre mais ou menos 3 dedos após a face, ela cobre muito superficialmente, o vento bate com tranquilidade, é um conversível dos EPIs. Depois a gente vem com a máscara de papel, mimos de crivela para você coar um café, usar numa decoração do aniversário como um chapéuzinho. Isso mesmo, choveu, suou, a máscara fica totalmente inútil. Depois a gente vem, para compensar a contaminação da máscara conversível, a Zona Franca de Manaus tratou de criar máscara facial skincare anti-Covid, anti-contaminação e anti-comunicação. É uma máscara que cobria praticamente todo o rosto. Ia do queixo à testa, rapaz, bloqueia vírus, bloqueia bactéria, mal olhado, bom olhado. Não parou aí, a cantora, influencer e ex-BBB Gabi Martins, ela emplacou uma viseira de cabeça para baixo, que é uma parada que é meio no queixo ali, até o bolso, como uma possível solução contra o coronavírus. Infelizmente, porém, a Gabi testou positivo para o Covid, mas testou positivo para muito estilo, porque o bagulho era futurista. O artesanato não ficou de fora em 2020 também, as nossas crocheteiras trouxeram toda a beleza dos pontos para uma maximização de poros dilatados sobre os tecidos epiteliais humanos. Então foi um protesto e, ao mesmo tempo, foi um respiro no meio de tanto plástico. Diferente dos peixes, que a gente sabe que são bichos inteligentes, que desviam do petróleo e dos seus derivados, não sou eu quem estou falando, é um cara do governo. O vírus, o coronavírus, ele só anda em linha reta. Por que eu deduzi isso? Porque eu vi uma máscara que foi a aposta de muita gente, foi a máscara capô de Fusca. Ela era perfeita para você vomitar com conforto nos primeiros sintomas leves, assim. Ela ia do nariz, pulava a boca, pulava o queixo e era tipo um biquinho de papagaio, entendeu? O ventinho entrava por baixo, mas como a gente está falando, provavelmente a dedução de quem criou é que o vírus ande em linha reta. Aí teve outro modelo interessantíssimo, o ex-prefeito de São Vicente, tá? Ele distribuiu belíssimas lâminas escorregadias de não sei o que, tá? Até o fechamento dessa edição não descobrimos a função da lâmina, mas infelizmente a coroa de papel do Burger King ela fica mais fixa e segura na cabeça do que a máscara lâmina de São Vicente. Próximo modelo é uma proposta sexy, atraente, noturna, que é a máscara, como que devo chamar? Malha metálica, tá? São atributos essenciais, sensualidade, uma proposta noturna e atraente, atributos essenciais para você botar em prática na sua indumentária no meio de uma pandemia. Sair de casa para você curtir nunca foi tão contagiante. Agora vamos falar de consciência ambiental. Reutilizar, reaproveitar, reciclar, respeitar o consumidor são palavras de ordem no conceito de máscara de garrafas PET gêmeas siamesas usadas por Russomano. Pelo menos é assim que eu consigo interpretar o modelito. O charme ficou por conta da abertura, que pareciam 2 tampinhas de garrafa PET no queixo, que possibilitavam a livre respiração para quem se sente mais especial que todos os outros. Afinal, você pode respirar em total liberdade, os outros não. O Russomano também aderiu a um minimalismo, teve a fase minimalista dele, é uma coisa escandinava, ele se dispôs a usar apenas um escudo facial protetor, que os profissionais de saúde costumam usar, mas ele usou sem os demais equipamentos, então tornou a utilidade meio que nula. Enfim, um mártir da causa, ou seja, um mártir sem causa. Joicinha Hasselman também apostou na sensualidade e na cintilância do tafetá, que é um tecido usado em vestidos de noiva, para mostrar que é possível você se contaminar com uma trama aberta e bem elegante. E, por fim, eu trouxe aqui a referência das famosas máscaras de renda que foram usadas bastante no comecinho da pandemia por noivas e profissionais de nutrição, dermatologia
Enfim, algumas áreas da medicina não tão ligadas à infectologia. Enfim, eu achei a proposta de luxúria e lascívia, tá? Então, renda-se a luxúria e a lascívia daquilo que não necessariamente mostra nem esconde. Não mostra nenhuma preocupação com a vida e nem esconde a falta de informação sobre como o contágio acontece. Essa é a minha correspondência direto da Semana de Moda do Butantan. Seguindo, mentira! Agora é o momento, ouvinte. Peguei você! Essa é a hora do nosso coito interrompido, mas não se preocupe, nós vamos tirar a sua dúvida. Será que eu posso tomar mais de uma vacina para me imunizar contra esta bactéria filha da puta? Será que faz mal se eu tomar mais de uma? Primeiro que não é uma bactéria. Bactéria é só no meme, é um vírus. É um meme. Não, isso é um meme, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai responder na parte 2 desse episódio, terça-feira agora. Fique com o testemunho de fé dos nossos ouvintes. Testemunhos. Eu sou o Moacir, eu era muito viciado em droga. Usei droga minha vida inteira, desde moleque. E aí depois eu virei um ex-drogado. Acabei indo para umas igrejas aí. Acho que era a pior fase. E aí depois eu comecei a ouvir, alguém me apresentou o Hoje Tem. Eu comecei a escutar Hoje Tem e eu fui curado disso tudo. Hoje eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tenho um carro de boy, assim, um Audi, pode falar Audi? Eu tenho um Audi, eu tenho meu apartamento que eu comprei e eu faço day trade. Bom dia!